E a gente vai, né, ao longo da nossa programação no dia de hoje, falar um pouco sobre isso, conversar com algumas pessoas que acompanharam de perto, né, o Papa Francisco, e uma delas é a jornalista Mirticele Medeiros, ela que é uma jornalista vaticanista, trabalha no Vaticano e vai conversar ao vivo com a gente. Ela já está aqui. Muito bom, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde para vocês, boa tarde para quem nos acompanha. Estou aqui na correria. Essa aqui é a sala de imprensa da Santa Sé, para quem não conhece, né? Já está começando a mudar aqui o clima por aqui, porque muitos jornalistas têm chegado, né, aos montes, já era de se imaginar. A gente não estava acostumado mais com esse movimento, né? Eu participei do conclave em 2013 e, enfim, é aquele clima, né, de conclave que já começa a se formar por aqui. E obrigada pelo convite. Mirticele, o Vaticano divulgou hoje de manhã, né, como é que serão, então, as exéquias do Papa Francisco. Queria que você contasse, então, para a gente, a partir de amanhã, né, a gente vai ter aí, como se fosse o velório dele. Fala um pouquinho mais para a gente como é que vai ser, o que foi anunciado hoje. Pois é, nós estávamos esperando essa notícia, né, que, na verdade, quem decide, geralmente, né, por regra, por via de regra, a data, seja do velório, né, do Santo Padre, ou seja, quando as portas da Basílica Vaticana vão ser abertas para a visitação pública, isso vai acontecer amanhã, ao meio-dia, hora de Roma, são 7 horas no horário do Brasil, mas o corpo vai ser trasladado, a gente está vendo aí nas imagens, da Casa Santa Marta para a Basílica Vaticana às 9 da manhã, que serão 4 da manhã no Brasil. Depois de todos os ritos próprios, né, de protocolo, as pessoas poderão, então, dar o último adeus ao Papa Francisco. Também foi marcada a missa de exéquias, que será no sábado, né, às 10 horas da manhã, com a participação de chefes de Estado do mundo inteiro, né, como é de praxe. Também vai acontecer a encomendação do corpo e, em seguida, o Santo Padre vai ser sepultado não na Basílica Vaticana, mas na Basílica de Santa Maria Maior, por escolha dele. Inclusive, né, Mirticele, boa tarde para você, bem-vinda aqui a essa cobertura especial da TV Aparecida. A escolha não se deu à toa, né? Além de muito devoto, ele sempre ia à Basílica de Santa Maria Maggiore antes e depois das viagens que fazia ao redor do mundo, né? Ele tinha esse carinho todo especial e foi dele a escolha para ser sepultado nessa basílica. Isso mesmo, inclusive ele deixou escrito no seu testamento, que foi divulgado ontem para nós, né, falando sobre a motivação para a sua escolha, como você disse, por causa da sua forte devoção mariana, né, essa devoção mariana que o motivou justamente a escolher a Basílica de Santa Maria Maior como o local da sua sepultura. Ele é ligado a essa basílica, na verdade, muito antes de se tornar papa. Sempre que ele vinha para Roma, ele ia para lá rezar. E ele, inclusive, dizia que caso ele se aposentasse do papado, caso ele renunciasse, ele gostaria de ser confessor nessa basílica, mas imagina se o deixariam em paz, né? Ele sendo confessor nessa basílica. Então, ele tinha muitos planos, seja em vida, seja depois da morte, né? Como você disse também, era para lá que ele ia rezar, diante do ícone da Salus Populi Romani, agradecendo pela viagem, pedindo também as bênçãos da Virgem Maria pela viagem que ele realizaria. Então, é um Papa bastante mariano e ele não terminaria o seu pontificado, digamos, de uma maneira diferente, né? Todos esperavam isso, sem contar que inclusive o Papa Francisco não sabia disso, foi um colega nosso que disse para ele. No passado, né, nos primeiros séculos do cristianismo, esse bairro onde está localizada a Basílica de Santa Maria Maior, que é considerado uma das 7 colinas de Roma, o Esquilino, era o local onde muitos pobres se concentravam e, junto a esses pobres, estavam muitos cristãos que assistiam essas pessoas, né? Quando o Papa Francisco ficou sabendo disso, ele ficou ainda mais feliz. Ele disse, então, eu realmente escolhi o lugar certo. E, Mirticele, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Você já acompanha aí de perto, né, o Papa Francisco nos últimos anos. Queria até que você falasse quanto tempo que você está aí fazendo, acompanhando todos os trabalhos. Você também trabalha com jesuítas. Conta um pouquinho também de como que tem sido esse seu trabalho e desde que você começou a trabalhar direto no Vaticano, que mudanças você percebeu na igreja a partir do Papa Francisco?
Sim, eu comecei nessa aventura de coberturas pontifícias em 2007, na verdade, né, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, né, a gente lembra da histórica Conferência de Aparecida que ele abriu e também da participação do cardeal Jorge Mário Bergoglio, né, como o chefe, vamos colocar assim para a gente simplificar a linguagem, de redação, né, da comissão de redação do documento de Aparecida. A gente sabe que o documento de Aparecida, querendo ou não, tem uma parte fundamental nesse pontificado. O Papa Francisco sempre fez questão de frisar isso. Então, não tinha um modo melhor de iniciar nesse mundo das coberturas pontifícias, né? Depois eu vim para Roma em 2009, né? Sou credenciado como jornalista junto à Santa Sé desde então e não parei mais, né? Então, eu acompanhei essa transição também entre os dois pontificados, Bento XVI e o Papa Francisco. Acho que tem muitas palavras para definir o Papa Francisco, mas eu acho que aquilo que ele mesmo gostava de dizer, inclusive por causa dessa frase ele foi eleito, muita gente não sabe, né? Nós precisamos promover uma cultura do encontro. Essa foi a frase que saltou aos olhos dos cardeais nas congregações gerais, que são essas que estão acontecendo agora em preparação para o conclave, né? Começaram hoje, e o Papa Francisco, naquela ocasião, discursou e, digamos assim, começaram a olhar para ele a partir disso. Então, eu acho que é o Papa do encontro, né? Tem muitas coisas aqui que eu poderia dizer, mas eu acho que, pela forma que começou e pela forma que terminou, o Papa Francisco terminou junto ao povo, né, o seu pontificado. Eu estava aqui na Praça de São Pedro quando aquele Papa Móvel passou, foi a última vez que eu vi o Papa também, né, eu até me emocionei bastante. Eu fiz as imagens ali, eu estava aqui na sala de imprensa e nós não sabíamos que seria a sua despedida, mas é o Papa do encontro, da cultura do encontro. Mirticelli, agora o sentimento, né, que predomina aí, para você poder traduzir para a gente também poder compartilhar e partilhar desse sentimento dos milhares de fiéis que estão aí em Roma e tantos outros que estão chegando nesses próximos dias para o funeral do Papa Francisco. Já tinha muita gente aí se preparando, inclusive, para a canonização do Carlo Acutis, que aconteceria no próximo domingo. Claro que essa canonização foi cancelada, suspensa, adiada, por conta desse funeral do Papa Francisco. Mas muitos outros estão chegando a Roma para essa despedida final ao Papa Francisco. Qual o sentimento, você que tem esse contato direto com os peregrinos, com os fiéis? É porque parece que tem um vazio, né? Essa ausência do Papa Francisco entre nós. Não, é um vazio para os peregrinos, para os fiéis, é um vazio para nós, também como jornalistas, né? Porque foi um Papa que se fez muito próximo da imprensa. Eu posso relatar aqui, inclusive eu me emocionei bastante ontem, porque os jornalistas que estavam do meu lado, eu ouvi vários deles chorando quando receberam o testamento do Papa, só para a gente entender qual o impacto desse sumo pontífice, né? Na nossa história, seja como jornalistas, seja como fiéis. A gente vê as pessoas que vêm aqui, começaram já, digamos, as iniciativas de oração, né? Os rosários que estão sendo rezados diariamente na Praça de São Pedro, e as pessoas vêm aqui e todas elas se dizem com o coração partido, né? É isso que a gente sente. Muitas delas que, inclusive, viram a última imagem do Papa, que é essa que a gente acompanha aí, né? Foi a última imagem que nós tivemos do Papa Francisco, né? Horas depois ele faleceria. E as pessoas, elas recordam com muito carinho, né? Esse gesto do Papa Francisco que quis estar com o seu povo, né? Então, assim, é um momento... A gente tá até sem tempo de chorar, né? A gente estava comentando aqui na sala de imprensa, alguns colegas, e quando a gente para um pouquinho, a gente se emociona, porque sentir esse clima não só do povo, né? Mas nós também somos povo, né? Entre o povo, né? Como jornalistas. Então, está sendo um momento, um misto de sentimentos, eu posso definir assim. E Mirticelli, você tem aí, né, claro, contato com os jornalistas do mundo inteiro, né, com a imprensa internacional. E o que você percebe, conversando também com outros jornalistas, sobre o Papa Francisco, até em relação aos antecessores, mas como legado, né, como que ele deixa como sua marca, além dessa questão de ser o Papa do encontro, né, que a gente viu até os últimos momentos dele, que estava junto do povo. Não, a gente, claro que eu falo também como historiadora, né, e conversando com os meus colegas que também exercem a mesma função como analistas do Vaticano, né, como vaticanistas, como são conhecidos aqui,
sem dúvida nenhuma, o Papa Francisco ele revoluciona uma instituição chamada papado, né? A gente precisa também focar nisso, né? Para além das reformas, porque ele se destaca como Papa reformador, né? Que na história da Igreja, reforma da Igreja, ela na verdade é considerada uma reforma propriamente dita quando muda as bases da Cúria Romana, né? Isso aconteceu poucas vezes na história da Igreja, por incrível que pareça. Então, o Papa Francisco ele assume as vestes do Papa reformador, mas para além disso, né? Ele, digamos assim, tanto que se a gente se recordar em 2013, quando ele despontou naquela sacada central da Basílica de São Pedro, ele se apresenta como um bispo de Roma. Claro que um bispo primis inter pares, né? O principal de todos, vamos colocar assim. Mas que é um bispo antes de tudo, né? Um bispo com cheiro de ovelhas, como ele gostava de dizer. Então, é uma coisa assim que a gente sempre comenta, né? Agora, aquelas imagens, elas começam a voltar à nossa memória das viagens internacionais que ele fez, das tentativas de promoção de diálogo entre os vários países, né? Um Papa se destaca também em relação à diplomacia, que recoloca a Santa Sé no tabuleiro geopolítico. Então, assim, eu podia passar o dia aqui inteiro falando sobre o Papa Francisco, né? Sobre essa visão que as pessoas têm, que é essa visão que mais ou menos a gente tem no Brasil, né? De um Papa que não só rompeu os protocolos, porque isso seria muito pouco para definir o Francisco, né? Mas um Papa que revolucionou, a começar da sua própria função, o papado. Mirticeli, eu quero agradecer muito a sua participação conosco nessa cobertura toda especial da TV Aparecida para essa despedida do Papa Francisco. E eu queria partilhar um sentimento com você, porque nós, jornalistas, nós temos como missão levar a informação para quem está em casa nos assistindo aqui pela TV, no caso a TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, mas também somos humanos, temos sentimentos, né? E mais de uma vez já me emocionei. E a gente cobre esse vazio que fica pela ausência do Papa Francisco falando dele, né? Carinhosamente, a gente compreendendo tudo que ele nos deixou, essa herança maravilhosa para todos nós cristãos. O Papa Francisco nos ensinou muito e é com esse aprendizado que a gente vai continuar na nossa caminhada. Muito obrigado, viu? Um abraço para você, um bom trabalho aí para esses próximos dias, que a gente sabe que vai ter bastante. Vai ter sim. Muito obrigada pelo convite e força nessa cobertura, que vocês também vão precisar de muita força. Com Obrigada, certeza. Um abraço para Mirticeli. você, querida.